Sobre ontem à noite... Eu quero um novo livro do Harry Potter para as minhas filhas. Certo. Eu vou buscar na livraria agora. Você caiu e bateu a cabeça numa calçada, é? Não que eu me lembre. Temos todos os publicados do Harry Potter. Elas querem ler o próximo. Quero um manuscrito inédito. Bom, conhecemos todas as editoras. Isso não vai ser um problema, vai? E você pode fazer tudo, não pode? Existe uma mentira que quase todos nós ouvimos durante a vida. A ideia de que sucesso é uma linha de chegada. Que quando você finalmente conquistar dinheiro suficiente, reconhecimento suficiente ou poder suficiente, tudo fará sentido. Você será feliz. Você será realizado. Você terá vencido. Mas será que isso é verdade? Porque existem pessoas que conquistaram exatamente aquilo que milhões sonham. E mesmo assim parecem carregar um vazio difícil de explicar. É por isso que a história de Miranda Priestly é tão interessante. Durante décadas ela construiu uma carreira que poucas pessoas conseguiram alcançar. Ela se tornou uma das mulheres mais influentes do seu setor. Respeitada. Temida. Poderosa. Mas agora surge uma pergunta que talvez seja mais importante do que qualquer capa de revista. O sucesso dela valeu a pena? E antes que você responda, existe algo que precisamos entender. Talvez o verdadeiro problema seja que nunca paramos para definir o que realmente significa sucesso. Se você gosta de reflexões como esta, inscreva-se no Mentes Transformadoras. E deixe sua opinião nos comentários. O que é sucesso para você? Dinheiro, poder e status são sucesso? Quando alguém fala sobre sucesso, a maioria das pessoas imagina a mesma coisa. Dinheiro. Prestígio. Influência. Reconhecimento. Mas quem decidiu que essa é a definição correta? Imagine, duas pessoas. A primeira, construiu uma empresa milionária. Viaja pelo mundo. Tem status. Tem poder. Mas, quase nunca vê os filhos. Estes, cresceram e tornaram-se adultos sem caráter. Quase não possui amigos verdadeiros. E passa a maior parte da vida trabalhando. A segunda ganha muito menos. Nunca será capa de revista. Nunca ficará famosa. Mas janta com a família todos os dias. Acompanha o crescimento dos filhos, que cresceram e tornaram-se pessoas de bem. Tem tempo para viver. Qual delas é mais bem-sucedida? A resposta depende de quem está respondendo. E é justamente esse o ponto. Sucesso não é uma definição universal. O que é sucesso para mim pode ser fracasso para você. O que é sucesso para você pode não significar nada para outra pessoa. O problema é que muita gente passa a vida inteira perseguindo uma definição de sucesso que nem sequer escolheu. Apenas aceitou. E talvez seja exatamente isso que aconteceu com Miranda. Ela conquistou tudo, menos o tempo. Ao longo dos filmes, vemos uma mulher que praticamente dedicou toda a sua existência ao trabalho. Ela construiu uma carreira extraordinária. Mas toda escolha possui um custo. Toda prioridade cria uma renúncia. Enquanto ela construía sua posição no topo, outras coisas ficavam para trás. Relacionamentos. Casamentos. Momentos pessoais. E principalmente, suas filhas. Existe uma cena particularmente forte, quando ela reconhece que perdeu parte do crescimento delas. Pense nisso, por um momento. Dinheiro pode ser recuperado. Uma empresa pode ser reconstruída. Uma carreira pode ser recomeçada. Mas uma infância perdida não retorna. O primeiro aniversário, que você perdeu. A apresentação da escola, que você não assistiu. O abraço, que você não deu. Nada disso retorna. E talvez essa seja a maior tragédia silenciosa da vida moderna. Muitas pessoas sacrificam o presente, acreditando que um dia aproveitarão o futuro. Mas o futuro chega. E aquilo que foi perdido, permanece perdido. A pergunta que o filme nos deixa é simples. Quanto vale uma promoção, comparada a um momento que nunca mais acontecerá? O sacrifício não é o vilão.
Existe algo que precisa ficar muito claro. Este vídeo não é um ataque ao esforço. Não é um ataque ao trabalho. E muito menos uma defesa da irresponsabilidade. Porque a verdade é simples. Toda conquista exige sacrifícios. Sempre exigiu. O estudante sacrifica finais de semana para passar em uma prova. O universitário sacrifica noites de sono para concluir um curso. O empreendedor sacrifica conforto e segurança para construir algo próprio. O pai de família, que nasceu na pobreza, muitas vezes sacrifica anos de descanso para oferecer uma vida melhor aos filhos. Não existe crescimento sem esforço. Não existe independência sem responsabilidade. Não existe sucesso sem algum tipo de renúncia. O problema não é sacrificar. O problema é esquecer por que você está se sacrificando. Existe uma diferença enorme entre sacrificar algo para alcançar um objetivo e transformar o próprio sacrifício em um modo de vida. O homem, que trabalha 10 horas por dia para tirar a família da pobreza, está fazendo um sacrifício que possui um propósito. Ele sabe o que está tentando construir. Ele sabe por quem está lutando. Mas, e quando a pessoa já conquistou aquilo que queria conquistar? E quando ela continua sacrificando as mesmas coisas? E quando o dinheiro deixa de ser uma meio para um objetivo e passa a ser apenas uma obsessão? É aí que surge a pergunta mais importante. Você está sacrificando algo para viver melhor? Ou está sacrificando a própria vida? Porque o valor de um sacrifício não é medido apenas pelo que ele custa. É medido pelo que ele entrega em troca. E talvez a grande tragédia de Miranda Priestly não tenha sido o fato de ela ter feito sacrifícios. Talvez a tragédia tenha sido nunca parar para perguntar se eles ainda faziam sentido. Miranda não é apenas exigente. Existe algo que muitas pessoas confundem sobre Miranda Priestly. Ela não é apenas uma chefe exigente. Ela frequentemente é cruel. Existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Um líder exigente cobra excelência. Um líder cruel humilha. Um líder exigente desenvolve pessoas. Um líder cruel cria medo. No primeiro filme, Miranda trata funcionários com desprezo. Ignora nomes. Desconsidera sentimentos. Age como se as pessoas fossem apenas peças substituíveis. E isso levanta uma questão importante. Será que resultados justificam qualquer comportamento? Porque essa é uma ideia muito comum. Muitas pessoas defendem chefes abusivos simplesmente porque eles produzem resultados. Mas competência e caráter não são a mesma coisa. Uma pessoa pode ser extremamente eficiente e ainda assim tratar os outros de maneira inadequada. E talvez uma das maiores falhas de Miranda seja justamente essa. Ela acreditou que sucesso profissional compensaria todos os outros defeitos. Mas a vida raramente funciona assim. O choque de gerações. Uma das partes mais interessantes de O Diabo Veste Prada 2 é mostrar um mundo que mudou. O ambiente que permitiu o surgimento de Miranda já não existe da mesma forma. Hoje, existem preocupações diferentes. Novas sensibilidades. Novas expectativas. Novas formas de trabalhar. Em vários momentos, vemos esse conflito. Miranda representa uma geração que acreditava que resultados vinham antes de qualquer coisa. A nova geração questiona essa ideia. Ela pergunta sobre saúde mental, equilíbrio, respeito, qualidade de vida. Ao mesmo tempo, o filme também mostra os excessos do outro lado. Em determinados momentos, parece existir um receio constante de dizer qualquer coisa que possa ser interpretada da maneira errada. E isso cria uma tensão interessante. Porque nenhuma das posições parece completamente correta. Uma geração corre o risco de normalizar abusos. A outra corre o risco de transformar qualquer discordância em ofensa. E talvez a solução esteja em algum lugar entre esses extremos. A revista é uma metáfora para a própria Miranda.
Existe outro detalhe interessante. A revista que Miranda ajudou a construir precisou mudar para sobreviver. O mundo digital transformou completamente o mercado. Aquilo que funcionava décadas atrás já não funciona da mesma forma. E isso não acontece apenas com empresas. Acontece com pessoas. Acontece com ideias. Acontece com líderes. Durante muito tempo, Miranda acreditou que seu modo de agir era o único caminho possível. Mas o mundo mudou. E agora, ela precisa encarar uma possibilidade desconfortável. Talvez nem tudo aquilo que a levou ao topo seja capaz de mantê-la lá. Talvez algumas mudanças sejam necessárias. Talvez algumas crenças precisem ser revistas. E talvez isso seja uma das coisas mais difíceis da vida. Reconhecer que aquilo que nos trouxe até aqui não necessariamente nos levará adiante. No final das contas, O Diabo Veste Prada 2 não é apenas uma história sobre moda. Nem sobre revistas. Nem sobre negócios. É uma história sobre escolhas. Sobre prioridades. Sobre aquilo que decidimos sacrificar. Miranda Priestley conquistou quase tudo. Dinheiro. Prestígio. Poder. Influência. Mas a pergunta permanece. Ela conquistou aquilo que realmente importa? Talvez você responda sim. Talvez responda não. Mas existe uma pergunta ainda mais importante. Quando sua vida chegar ao fim, o que você chamará de sucesso? O cargo que ocupou? O dinheiro que acumulou? Ou as pessoas que caminharam ao seu lado? Porque a verdade é que todos nós estamos sacrificando alguma coisa neste exato momento. A única questão é saber se estamos sacrificando as coisas certas. E talvez essa seja a reflexão mais valiosa que O Diabo Veste Prada 2 pode nos oferecer. Agora, eu quero saber sua opinião. Você acha que o sucesso de Miranda valeu a pena? Ou ela pagou um preço alto demais por aquilo que conquistou?